tinha já visto a primeira porção do esôfago, né? Eu já tinha falado bastante sobre esôfago na aula passada, falei das varizes esofágicas, de irrigação e inervação, correto? Aí a gente tinha deixado o estômago para ver depois. Eu acredito que hoje a gente termina órgãos da digestão, tá? Inclusive irrigação supramesocólica e inframesocólica. Deixa eu só confirmar se... Foi esôfago, né, que a gente viu no final da última? Vocês se lembram? Pois, aí, se eu não me engano, a gente ia começar estômago. Sim, sim. Eu tenho uma correção para fazer aqui, que eu fiz essa correção já por WhatsApp, só que às vezes tem gente que vai ver só a gravação, nem não vai ver a correção. Na última aula sobre os mesos, aqui eu falei, esse slide aqui, eu tinha que ter atualizado ele. Esse slide, na aula passada, pessoal, sobre mesos, lembrando aí, os mesos, eles são os replegues peritoneais, as dobras peritoneais que vão fixar os órgãos intraperitoneais, beleza? Vai ser um dos meios de fixação aí que o peritoneu vai originar. Só que o meso, ele vai ser um meio de fixação diferente, que ele vai conectar os órgãos intraperitoneais com a cavidade retroperitoneal, conduzindo vasos importantes. E no caso, tem dois mesos aqui, né? Um mesocólon, dois mesos principais, né? O mesocólon transverso, ele vai conduzir a artéria mesentérica superior. E o mesoentério, ele vai conduzir a artéria mesentérica inferior. Beleza? Na última aula estava trocado isso aqui, só que já foi corrigido já. Então, o mesocólon transverso, ele vai conduzir a mesentérica superior, e o mesoentério, ele vai conduzir a artéria mesentérica inferior. E aí os outros mesos continuam igual. A gente vai ter o mesorrecto, que ele vai fixar o reto, né, a parte intraperitoneal do reto, e vai conduzir a artéria retal superior. E a gente vai ter o mesosigma, que vai ter a mesma função. Ele vai fixar o sigmoide, o cólon sigmoide, e vai conduzir a artéria sigmoide. Outras coisas que eu tenho para adicionar também das aulas passadas foram de vias aéreas. Algumas coisas para se adicionar aqui, por exemplo, de pleuras. As pleuras, pessoal, como eu disse, elas são as serosas que vão envolver os pulmões, né? Que vai ter a pleura parietal, que é a capa mais externa, mais fibrosa, a pleura visceral, que é a capa mais interna, que vai se aderir aos pulmões, né? Que é o órgão que ela envolve. Só que anatomicamente, pessoal, as pleuras, a região apical das pleuras, ela sobe para cima da primeira costela. É isso aqui, ó. A pleura, ela ainda, a porção mais apical das pleuras, elas ainda sobem um pouquinho acima da nossa primeira costela e também um pouquinho acima da nossa clavícula. Ou seja, a gente tem esse espaço da saboneteira aqui, né, entre aspas. A gente tem esse espaço da saboneteira aqui. Esse espaço, ele também tem um pouquinho, tem a pontinha da pleura aí que sobressai um pouquinho ao espaço da clavícula. Isso vai ser importante por quê? Porque quando a gente vai pôr as chamadas vias centrais, ou colocação de catéter. O que é uma colocação de catéter ou de via central? A gente tem que acessar o... Aqui, isso aqui é uma boa imagem. Uma colocação de catéter ou de via central, a gente tem que acessar o retorno venoso profundo desse paciente que está mais próximo possível do coração. E essa colocação de catéter de via central, geralmente é colocado aqui na veia subclávia. A gente faz uma punção subclávia, né? E vai avançando com o catéter, e esse catéter vai passando, avança subclávia, chega na veia braquiocefálica, chega na veia cava superior, e depois automaticamente chega na minha aurícula direita, né? Chega no meu coração direito. Isso seria uma via central, colocação de via central. Por aqui a gente consegue administrar fármacos que eles vão ter um efeito quase que instantâneo no paciente e no coração do paciente também, né? Na via periférica também isso pode acontecer, só que não é tão instantâneo assim. Só que a maior vantagem da colocação de uma via central é que a gente pode medir a pressão venosa central do paciente. A pressão venosa central do paciente, isso vocês vão ver em fisiologia, é basicamente a pressão de recebimento do sangue venoso desse paciente. Ou seja, se a pressão venosa central do paciente, em pacientes em choque, por exemplo, em pacientes que estão em choque room, em perigo de vida, com hemorragias, alguma coisa assim, algum perigo, algum estado que pode colocar em risco a vida do paciente, que pode matar ele rapidamente, a gente tem que manter constantemente a observação na tensão arterial desse paciente, ou na
mais conhecida pressão arterial, e também na pressão venosa central. Por quê? A pressão arterial, a gente vai medir o sangue que o coração está expulsando, que está eliminando não, o sangue que está sendo distribuído a todos os tecidos do paciente para oxigenar e alimentar esses tecidos do paciente, e a gente averigua também, a gente coloca em observação a pressão venosa central do paciente também, aqui na aurícula direita, para observar a quantidade de sangue que está chegando no retorno venoso desse paciente. Então, a gente tem que manter uma pressão ideal, tanto de ida do sangue, entre aspas, quanto de retorno sanguíneo, para manter esse paciente vivo. Entende? Isso é muito importante em shock room, em situação de emergência, para paciente com choque hipovolêmico por hemorragia, choque séptico por uma infecção no tecido sanguíneo, paciente com choque de alergia, né, choque anafilático por alergia, picada de abelha, amendoim, essas coisas, mariscos, frutos do mar. Isso são exemplos tirados aí, mas é importante saber de via central. E anatomicamente é importante saber da presença das pleuras, por quê? Porque a zona apical das pleuras, como ela sobe um pouquinho acima da clavícula, é possível que, através de uma punção da veia subclave, a gente puncione sem querer a pleura do paciente. E aí, puncionando, furando a pleura do paciente sem querer, a gente gera um pneumotórax, que é a presença de gás no espaço pleural. Se a gente faz um pneumotórax no paciente, isso é uma lesão que pode levar ele à morte, né? É uma lesão potencialmente mortal, que pode levar a um pneumotórax hipertensivo, que seria um acúmulo tão grande de gases, né, de ar, no espaço pleural do paciente, que esse acúmulo de gás ele começa a desplasar o mediastino do paciente para o lado contralateral, ou seja, começa a apertar o coração e o outro pulmão do paciente, e aí sim seria uma lesão rapidamente mortal. Então, por um erro médico, né, a gente poderia furar a pleura do paciente na tentativa aí de colocar uma via central através de uma punção da veia subclávia. Justamente porque a porção apical da pleura, ela sobe um pouquinho acima da clavícula. E é por isso também que a colocagem de um catéter de via central, ele é muito mais seguro se a gente for fazer uma punção através da veia jugular externa. Porque a veia jugular externa, ela é muito mais segura de colocar uma via central, por quê? Porque isso eu tenho no meu material de músculo ainda. Não sei se vocês lembram, isso aqui é do primeiro parcial, logo no comecinho. Que a gente fala de músculos, não, é de cardio, não é nem de músculo. Aqui, ó. A veia jugular externa, ela passa por detrás do borde posterior do ECM, do esternocleidomastoide. E em pessoas magras, ela é visível, porque basicamente é aquela veia saltada que a gente tem no pescoço aqui, que ela pode, inclusive, saltar mais ainda quando a pessoa fica nervosa. Quem é magro, dá para ver ela muito fácil. Então, a gente pega aqui a veia jugular externa do paciente, rota a cabeça dele para o lado contralateral. A veia jugular ela vai estar no borde posterior do esternocleidomastoide, a gente coloca o catéter aí, e aí a gente põe o catéter na veia jugular externa, o catéter ele vai baixar e já vai chegar na veia subclave automaticamente, porque a veia subclave é a veia de desembocadura da veia jugular externa. Então, a gente coloca o catéter aqui e avança ele até chegar na aurícula direita de uma maneira muito mais segura, sem ter o risco de punçar a pleura do paciente e fazer um pneumotórax. Entende? Então, essa relação anatômica também vai ser importante, porque a altura da pleura, a zona apical dela é um pouquinho acima da subclave. E aí faz com que colocagem de catéter central, né, através de uma punção direta da veia subclávia, seja um pouco arriscada. Outra coisa, sobre o retorno venoso do pulmão, outro detalhinho a se adicionar, que a gente tem aqui. Como eu já disse, na circulação pulmonar, a gente tem 4 veias pulmonares. Essas 4 veias pulmonares se originam 2 de cada pulmão e as 4 desembocam na aurícula esquerda, por isso que a aurícula esquerda é a câmara do coração que tem o formato de mochilinha.
O que acontece? Essas veias pulmonares, elas vão ter território de drenagem. Como no pulmão esquerdo só tem 2 lóbulos, um superior e um inferior, fica muito mais intuitivo saber qual é o território de drenagem das veias. A veia pulmonar superior drena o sangue que acabou de ser oxigenado a nível dos alvéolos, do lóbulo superior do pulmão esquerdo. A veia superior drena o lóbulo superior. A veia inferior drena o lóbulo inferior. Isso é no pulmão esquerdo, que só tem 2 lóbulos. No pulmão direito, que existem 3, a veia pulmonar superior ela vai drenar os lóbulos superior e médio. E a veia pulmonar inferior vai drenar sozinha o lóbulo inferior do pulmão direito. Beleza? Então era isso que tinha a se adicionar. Da aula passada. De mamas eu já falei, então vamos seguindo. Agora vamos continuar vendo o tubo digestivo, a gente já falou de esôfago, agora vamos falar de estômago. O estômago, pessoal, ele vai ser a continuação do tubo digestivo, que vai vir logo depois do esôfago, né? E a continuação a partir do estômago vai ser o duodeno. Então, o estômago ele vai ser o órgão da digestão com função de receber o bolo alimentício que a gente acabou de mastigar e engolir. Ele vai receber esse bolo alimentício do esôfago e dentro do estômago esse bolo vai se transformar em quimo. Porque o quimo ele vai ser o bolo alimentício quando é armazenado pelo estômago e misturado com as enzimas digestivas do estômago, que são basicamente ácido clorídrico e pepsina. O ácido clorídrico, por si só, ele vai ser... isso vocês vão ver mais em histologia, mas enfim, o ácido clorídrico, pessoal, ele vai ser produzido pelo estômago através de, basicamente, cloreto de sódio, né, que é o NaCl, que é o sal normal. O estômago pega esse cloreto de sódio, adiciona um hidrogênio, ele separa, ele causa uma hidrólise do cloreto de sódio e adiciona um hidrogênio no cloro, faz ácido clorídrico. E aí depois vão existir aí as bombas de hidrogênio, né, que vão basicamente liberar hidrogênio aqui para transformar esse aqui no meio mais ácido. Para vocês terem uma ideia, o pH do nosso estômago é um pH próximo a 3. E se vocês não sabem a escala do pH, do 0 ao 7 é ácido, ou seja, sendo o 0 o mais ácido possível e o 7 o neutro absoluto. Do 7 ao 14 é o pH mais básico ou alcalino, sendo o 7 o mais equilibrado e o 14 sendo o mais alcalino possível. O 3 é basicamente o pH do nosso estômago por causa da presença desse ácido clorídrico. O pH do estômago, pessoal, ele é tão ácido assim justamente porque o estômago, esse pH ácido, ele vai proporcionar a digestão química do alimento que a gente consome. Mas não só isso, ele vai também, além de causar a digestão química, a quebra das moléculas orgânicas que a gente acabou de ingerir, esse pH 3 ele também vai matar a maior parte das bactérias que a gente ingeriu também, sendo o ácido estomacal uma das principais barreiras de defesa que a gente tem no nosso sistema digestivo. Beleza? Basicamente um pH 3 é uma condição muito extrema e as bactérias não estão acostumadas a isso. As bactérias no geral, né, do ambiente geral. E basicamente mata a maioria das bactérias. Poucas delas sobrevivem e poucos parasitas também sobrevivem a esse pH. Entende? Um parasita, por exemplo, para ele sobreviver ao pH estomacal, existe uma forma de vida dele que é específica para ser resistente ao pH estomacal, que seria a forma de quiste, que seria basicamente o ovinho do parásito que é resistente não só ao ambiente, mas ao pH estomacal. Enfim, não vou desviar muito do assunto. O estômago ele vai ser responsável por essa parte da digestão química e também da defesa contra as bactérias do nosso corpo. Outra coisa é que a gente vai ter, além da digestão química através do ácido clorídrico, a gente vai ter a digestão química através da pepsina. A pepsina ela é uma das principais enzimas que vão digerir proteína do nosso estômago. Entende? Então, a proteína, além dela ser digerida pelo ácido clorídrico, ela também vai ser digerida aqui no estômago pela pepsina. Dito isso, pessoal, anatomicamente a gente tem o estômago, ele vai estar dividido em algumas partes aqui. Ele vai estar dividido em fundo, corpo e antro. Sendo o fundo a parte mais superior dele,
o corpo, a maior parte dele, né? E o antro, a parte mais inferior. E é no antro que vai estar localizado o píloro, ou conduto pilórico, ou esfíncter pilórico, que é basicamente o esfíncter gástrico inferior. Espera aí, que tá aqui. Aí a gente vai ter aqui o cárdias, né? Que essa parte do cárdias vai ser basicamente a transição do esôfago com o estômago, e é nesse cárdias aqui que vai estar localizado o esfíncter esofágico inferior. Beleza? Cárdias é um nome, assim, é um pouco antigo, né? Porque cárdias fica perto do coração, e basicamente quando tem uma patologia aí, a gente sente como se fosse dar uma dor referida no coração, né? E, enfim. Cárdias porque fica perto do coração. Entende? Fica mais ou menos nessa zona aí. E é a zona correspondente ao esfíncter esofágico inferior. Lembrando que o esôfago, como ele é um órgão tubular, ele vai ter dois esfíncteres, o esofágico superior, que, como eu já disse, vai ser o único esfíncter voluntário formado por músculos estriados, que no caso vai ser o constritor inferior da faringe, mais o músculo cricofaríngeo. E o esfíncter esofágico inferior, ele vai ser o cárdias, né? Vai ser um esfíncter falso, entre aspas, porque ele não vai ser formado por um músculo, mas ele vai ser formado aí pela conjunção de vários fatores, né? De uns 5 fatores que a gente viu na aula passada. Dito isso, pessoal, o cárdias, o esfíncter esofágico inferior, ele vai ter a grande função de evitar o refluxo gástrico. Até porque o epitélio do estômago, ele é preparado para resistir a esse ácido estomacal, para justamente evitar com que o estômago possa digerir ele mesmo, né? Para evitar a autodigestão, a autólise do estômago. Porque imagina, ácido clorídrico e pepsina aqui, o estômago ele tem completa capacidade de digerir ele mesmo. Então, o epitélio do estômago, ele tem o seu próprio mecanismo de defesa que evita, né, a autólise aí, né, a autodigestão. Só que o esôfago, ele não tem esse epitélio preparado. Então, se existe o refluxo, vai existir aí a patologia chamada enfermidade de refluxo gastroesofágico, né, a ERGE, que pode causar, inclusive, tumor, né, câncer. Pode causar o câncer maligno, né, o esôfago de Barré. Isso vocês vão ver mais na frente em patologia. Mas, enfim. E, anatomicamente, né, o estômago, além disso, ele vai estar formado por 2 curvaturas. A gente vai ter aqui a curvatura menor do estômago, que ela vai apontar aqui, né, para o lado mais direito do nosso corpo, e a curvatura maior do estômago, que vai estar mais para o lado esquerdo. Beleza? Isso faz com que, pessoal, a posição anatômica ideal de digestão da gente, quando a gente está com a barriga cheia, por exemplo, seja deitado do nosso lado esquerdo, que é o lado do nosso estômago. Beleza? O ideal é que a curvatura maior do estômago esteja na posição da gravidade. Porque imagina. Isso aqui é um negócio muito interessante. Quando a gente está com a barriga muito cheia, o ideal é que a posição mais confortável que a gente pode deitar não é nem de barriga para cima. Seria de lado, deitado em cima do nosso lado esquerdo. Porque esse aqui é o nosso lado esquerdo, né? E aí a gravidade, ela vai empurrar a comida para cá. Entende? Ou seja, a gravidade, ela vai ela vai ajudar a impedir o refluxo gastroesofágico e vai fazer com que a gente esteja numa posição muito mais confortável. Entende? Se a gente deita... Além disso, deitar do nosso lado esquerdo, ela é a posição ideal não só pelo nosso estômago também, né, mas também pelo nosso sistema circulatório. Vai melhorar a nossa circulação sanguínea, visto que o arco aórtico ele deita para o lado esquerdo também, então a gente facilita também, por ação da gravidade, o fluxo de sangue no arco aórtico, e a gente também melhora o nosso retorno venoso e também a gente melhora o retorno linfático. Então, deitar para o lado esquerdo é a melhor posição que o nosso corpo apresenta, assim. Tem um videozinho que eu acho que eu vou mandar no grupo para vocês. Tem um videozinho que explica certinho isso. Porque se a gente está de barriga cheia e deita para o lado direito, esse aqui é o lado direito. Se a gente está de barriga cheia e deita em cima do nosso lado direito, a própria ação da gravidade vai empurrar a comida de novo para fora. Então vocês vão ter refluxo.
Esse refluxo pode não ser necessariamente vômito, porque refluxo é diferente de vômito. Refluxo seria só o fluxo de retorno, né? O vômito seria um pouco mais forçado. Já tem ação da prensa abdominal e tudo mais. Só que se vocês deitam para o lado direito, a própria gravidade vai puxar o quimo de volta para o esôfago, e aí pode causar queimação e tal. E ainda a própria ação da gravidade também vai fazer com que o píloro ele cause uma hipertensão pilórica aqui, para segurar um pouco a comida para dar o tempo de digerir. Entende? Então, se vocês estão deitados para o lado direito de barriga cheia, é a pior posição possível. Para o lado esquerdo é a melhor posição possível. E outra coisa que a gente tem que falar disso é da irrigação e da inervação do estômago. A inervação do estômago, ele vai ser mais ou menos padrão. Como todo tubo digestivo, a inervação do estômago vai estar inervada aí pelo 10º par cranial, né, que é o vago ou neumogástrico, que o vago ou neumogástrico, ele vai ter a função de inervar função motora, sensitiva e parasimpática. Então, a função sensitiva seria basicamente a função de sentir, né, as sensações basicamente, seria da viscerocepção, que seria a sensação de pressão e dor, né? Que é basicamente o que a gente sente quando está de barriga cheia, a gente sente aumento de pressão no estômago, e essa sensação de aumento de pressão no estômago faz com que a gente não sinta mais fome, né? E faz com que a gente sinta a saciedade. E também a gente tem a sensação de dor, né, de queimação, quando a gente tem uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa assim, a gente também tem a capacidade de sentir dor no estômago. E também a gente tem, né, a inervação do sistema autônomo, que daí, no caso, o sistema parasimpático vai ser, a inervação parasimpática vai ser oferecida pelo 10º par cranial, o vago ou neumogástrico. Lembrando que a inervação parasimpática ela vai estimular o processo de digestão, ou seja, a inervação parasimpática ele vai estimular a secreção das glândulas, a liberação de ácido, a liberação de ácido estomacal, ácido clorídrico, a liberação de pepsina e tudo mais. E também vai promover também os movimentos peristálticos em todo o tubo digestivo. E o sistema simpático ele vai fazer o contrário de tudo isso. E a inervação simpática do estômago, no caso, vai ser oferecida pelo plexo solar, ou gânglio celíaco, que faz parte dos plexos mesentéricos, né? No caso, vai ser o gânglio celíaco, ou plexo solar, e o gânglio mesentérico superior vão ser os gânglios simpáticos responsáveis pela inervação do estômago. E, basicamente, a irrigação, pessoal, a irrigação do estômago, ela vai ter uma irrigação diferente da curvatura maior e da curvatura menor. Aqui. A irrigação do estômago, ela vai ser diferente. Não é que vai ser diferente, é que as artérias vão ter nomes diferentes, as artérias que irrigam a curvatura menor e a maior. Vamos lá, as artérias que vão irrigar a curvatura menor do estômago, a gente vai ter. Vocês lembram do tronco celíaco? O tronco celíaco, que era uma das ramas viscerais ímpares da aorta abdominal, o tronco celíaco ele originava 3 ramas. Isso a gente vai se aprofundar mais nessa aula ainda de irrigação supramesocólica. O tronco celíaco ele vai originar artéria gástrica esquerda, hepática comum e artéria esplênica. A artéria gástrica esquerda, que é originada diretamente do tronco celíaco, ela vai irrigar a porção esquerda da curvatura menor do estômago. Beleza? Que vai ser essa porçãozinha aqui, que inclusive é a porçãozinha que está mais perto do cárdias, do esfíncter esofágico inferior. E é inclusive essa artéria gástrica esquerda também que vai originar a artéria esofágica inferior por uma questão de proximidade. Ou seja, a artéria gástrica esquerda, como a desembocadura do esôfago já está nessa região do cárdias, é a artéria gástrica esquerda que origina a artéria esofágica inferior. Beleza? Para a irrigação da última porção do esôfago, que seria a porção abdominal ou intraperitoneal. Depois, a curvatura menor do estômago, a irrigação dela vai ser complementada ou suplementada pela artéria gástrica direita. Se a gente tem artéria gástrica esquerda, tem que ter gástrica direita, né? E essas duas artérias gástricas, esquerda e direita, as duas juntas vão
irrigar a curvatura menor do estômago. Agora, a curvatura maior do estômago, a gente vai ter as artérias gastroepiploicas. As artérias gastroepiploicas, no caso, pessoal, a artéria gástrica esquerda é uma rama direta do tronco celíaco e a artéria gástrica direita, ela vai ser uma rama da artéria hepática própria, em 70% dos casos. Artéria hepática própria. Sim. E depois a gente vai ter, para irrigação da curvatura maior do estômago, a gente vai ter outras duas artérias. A gente vai ter a artéria gastroepiploica. A artéria gastroepiploica esquerda, junto com a artéria gastroepiploica direita. No caso, essas duas artérias gastroepiploicas, esquerda e direita, elas vão se juntar, vão se anastomosar, né, vão formar um sistema de anastomose, que vão irrigar a curvatura maior do estômago aí. Sendo a artéria gástrica sendo a artéria gástrica esquerda uma das ramas da artéria esplênica, beleza? A artéria gástrica esquerda é uma das ramas da artéria esplênica e a artéria gástrica direita é rama da artéria duodenal. Beleza? A artéria artéria gastroesplênica direita é uma das ramas da artéria gastroduodenal. Isso a gente vai ver mais completo quando a gente for ver irrigação supramesocólica, eu acredito que nessa aula ainda. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. O estômago de anatomia é isso que a gente tem que saber. E depois a gente vai ter, no final do estômago, né, quando... Basicamente, o estômago, ele tem a função de armazenar comida, né, temporariamente. E, basicamente, ele vai armazenar a comida aqui enquanto ela faz essa digestão. Mais ou menos em meia hora, 40 minutos, mais ou menos, o estômago faz essa digestão e depois libera a comida para ela continuar o tubo digestivo. Beleza? É uma questão de meia hora, 40 minutos aí. E aí a comida ela vai fluir através do píloro, ou conduto pilórico, ou esfíncter pilórico, que no caso é um esfíncter verdadeiro, ou seja, é um músculo que literalmente vai atuar como um esfíncter, que no caso, durante a digestão ele vai estar fechado, e depois de finalizar esses 30, 40 minutos de digestão gástrica, ele vai abrir-se, ele vai relaxar para permitir a passagem do quimo estomacal para o duodeno. E no caso do duodeno, ele já vai ser a primeira porção do intestino delgado. E agora a gente vai ver duodeno. Duodeno, pessoal, ele vai ser, como eu já disse, a primeira porção do intestino delgado. Ele vai ser a continuação do tubo digestivo logo depois do estômago, ou seja, é ele que vai ter a função de receber o quimo que acabou de sair do estômago, que, lembrando aí, que vai ser uma matéria, o quimo, ele se chama assim porque ele é a comida que foi misturada e digerida pelo ácido estomacal, pelo ácido clorídrico e pela pepsina. O quimo, ele é altamente ácido, porque justamente ele foi misturado com ácido clorídrico, com ácido estomacal clorídrico, e ele tem um pH mais ou menos igual ao do próprio estômago, um pH mais próximo a 3. Ou seja, um pH extremamente ácido que, no caso, é um pH que iria machucar o resto do tubo digestivo se ele não fosse equilibrado. E no caso, é o duodeno que vai equilibrar o pH do quimo, misturando esse quimo com justamente o suco pancreático e com a bilis. A bilis e o suco pancreático, eles têm um pH muito mais básico, alcalino. Ou seja, se o estômago, se o quimo que o duodeno recebe do estômago tem um pH aproximado a 3, o suco pancreático e a bilis, eles vão ter o pH aproximado a mais ou menos 9, 10. Entende? 9, 10, mais ou menos aí. Então, vai misturar um ácido com algo básico e aí vai neutralizar o pH. Com essa neutralização de pH, o nosso corpo ele já consegue terminar a digestão química do que a gente ingeriu e consegue absorver isso sem machucar o epitélio. Anatomicamente falando agora, quais vão ser as partes do duodeno? O duodeno ele vai estar... Em primeiro lugar, pessoal, duodeno ele tem esse nome, já é algo muito útil que vocês têm que saber. Duodeno, acredito que vem do grego, que a maioria dos anatomistas antigos eram gregos, ou vem do latim, mas duodeno ele quer dizer 12 dedos.
beleza? 12 dedos. Por quê? Porque ele tem basicamente um comprimento, uma longitude de mais ou menos 12 dedos. Cada dedo tem mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Logo, duodeno, 12 dedos, ele vai ter um tamanho de aproximadamente 24 centímetros. Beleza? O duodeno, ele é que é a primeira porção do intestino delgado, vai ter basicamente um comprimento de 24 centímetros. 24 centímetros estes que vão estar divididos em 4 porções. Beleza? O duodeno, além de ter 24 centímetros, ele vai estar dividido em 4 porções. A gente vai ter a primeira porção do duodeno, que é a porção ascendente, beleza? Que é a porção que vai receber o quimo logo após do esfíncter pilórico, né? A porção logo depois do esfíncter pilórico, do píloro. Essa primeira porção, que é ascendente, ela tem 5 centímetros. Depois, a gente vai ter a segunda porção do duodeno, que é a porção descendente. Beleza? Essa porção descendente, ela vai ter 7 centímetros. Beleza? 5 mais 7, a gente já tem aqui 12 centímetros, que é basicamente metade do duodeno. Depois a gente vai ter a terceira porção do duodeno, que é a porção transversa. Essa porção transversa também vai ter 7 centímetros. E depois a gente vai ter a quarta e última porção do duodeno, que é a porção ascendente de novo, que ela vai ter também 5 centímetros, completando aí 5 centímetros da primeira porção ascendente, mais 7 centímetros da descendente, mais 7 centímetros da transversa, mais 5 centímetros da ascendente. Completando aí 24 centímetros, que é duodeno, 12 dedos, beleza? O comprimento de mais ou menos 12 dedos. Isso é muito importante, isso vocês têm que saber, tá, pessoal? O tamanho do duodeno aí, o comprimento do duodeno e o tamanho respectivo de cada porção e a posição, né, de cada porção. A primeira é ascendente, a segunda é descendente, a terceira é transversa e a quarta e última é ascendente também. Outra coisa, a gente vai ter algumas coisas específicas em algumas dessas porções aqui. Porque na segunda porção, vocês estão percebendo aqui que a gente já tem a desembocadura, por exemplo, do conduto pancreático e do colédoco. Porque é na segunda porção isso é muito importante, é na segunda porção do duodeno, no duodeno descendente, que a gente tem a desembocadura da ampoxa de Vater. Ou seja, a ampoxa de Vater, pessoal, que a gente tem um nominho aqui, a ampoxa de Vater, ela justamente vai ser o local de desembocadura do conduto pancreático e do colédoco, aonde vai ser liberado no duodeno o suco pancreático e a bilis. Que no caso, o suco pancreático e a bilis, eles vão ser os responsáveis pela regulação do pH do quimo e também vão ser responsáveis pelo resto da nossa digestão química. Lembrando que a digestão química ela começa na boca, porque a nossa saliva tem enzimas amilasas, que vão começar a digerir o amido. Depois, a digestão química ela vai acontecer no estômago, pela ação do ácido estomacal, do ácido clorídrico e da pepsina. E depois, a digestão química ela vai ser basicamente finalizada com o recebimento aqui do suco pancreático e da bilis. Por quê? A bilis ela vai estar composta basicamente de água e sais biliares, majoritariamente composta de água e sais biliares. Esses sais biliares, eles vão ter a função de emulsificar as gorduras, toda a graça, tudo que for lipossolúvel que a gente digeriu. E emulsificar quer dizer transformar algo que é lipossolúvel em algo um pouquinho mais hidrossolúvel. Beleza? E basicamente transforma a gordura que é insolúvel, todo aquele lipídio que a gente ingeriu, vai transformar todos esses lipídios vai continuar sendo lipídios, mas eles vão ser um pouquinho mais solúveis em água. Isso vai ser muito importante para a nossa assimilação desses nutrientes, para que a gente consiga basicamente absorver eles de uma maneira ideal, né? Digerir e absorver eles de uma maneira ideal. E o suco pancreático ele vai estar composto aí de várias outras enzimas que, por exemplo, a gente tem outras enzimas que vão digerir também proteínas, a gente vai ter enzimas amilasas pancreáticas, a gente vai ter enzimas aí proteasas também, proteasas pancreáticas, a gente vai ter enzimas que também vão quebrar ácidos hidróxidos de carbono, carboidratos. A gente vai ter também enzimas que vão quebrar carboidratos. E a gente, inclusive, tem enzimas que vão quebrar material genético ainda, que vai estar presente aí na nossa comida. São as
nucleasas ainda. A gente tem ainda nucleasas pancreáticas. Então, a gente tem as outras enzimas também que a gente, do pâncreas, né, para terminar essa digestão química aí do que a gente engoliu. Do que a gente comeu, né? Engoliu não. E aí, quando o quimo do estômago se mistura com a secreção pancreática e hepática, ele deixa de ser quimo e ele se transforma em quilo. Beleza? Que aí o quilo ele já tem o seu pH um pouco mais neutralizado e é o quilo que a gente vai digerir, não, né? Porque ele já está quase que completamente digerido. É o quilo que a gente vai absorver através do resto do intestino delgado. Beleza? E aí no intestino delgado a gente vai absorver a maioria dos nutrientes desse quilo, que já estão quebrados quimicamente, que já estão digeridos, né, quimicamente. A gente vai absorver a maioria dos nutrientes e a gente vai absorver bastante água também. Até chegar ao final do tubo digestivo, né, ao final do jejum no ilho. Aqui, ó. Deixa eu chegar lá para contar a historinha completa já. Aqui no jejum no ilho, né, que é no intestino delgado, a gente vai absorver a maior parte dos nutrientes e boa parte da água também presente na comida. E aí, quando chega no final do intestino delgado, a gente já tem basicamente fezes líquidas. Ou seja, a gente não tem mais nenhum nutriente para ser absorvido. E só o que a gente tem nas fezes vai ser só basicamente lixo metabólico e a gente vai ter sim alguns nutrientes que a gente não conseguiu absorver, né? Mas a gente vai ter só basicamente essa proporção de nutrientes que são não absorvíveis e basicamente lixo metabólico também. E aí, aqui quando chega no começo do intestino grosso, o intestino grosso ele só vai ter a função de absorver água. Ele vai absorver a água das fezes e deixar elas até chegar na sua consistência final, que a consistência ideal seria semissólida, né, pastosa. Então, no começo do intestino grosso, vai ser basicamente fezes líquidas. Depois, ao longo do seu percurso, ela vai ficando cada vez mais desidratada, porque a gente vai absorvendo essa água. Então, aqui está completamente líquido no começo do no intestino grosso. Aqui, no intestino transverso e no descendente, ela já vai ficando progressivamente mais desidratada, e quando chega no reto, ela vai estar de pastosa a sólida. É por isso que quanto mais tempo elas ficam no intestino grosso, né, mais secas elas ficam e mais difícil ainda fica de expelir. Por exemplo, gente que tem dificuldade, né, caramba, me fugiu o nome. Como é que vocês lembram como é que é o nome de uma pessoa que não consegue fazer frequentemente? Que faz a cada 3, 4 dias? Enfim, né? Essas pessoas que... Oi? Não, tem prisão de ventre, tem uma pessoa que não é bem regular. Exatamente, prisão de ventre. Essas pessoas, elas fazem as fezes muito secas. Inclusive, tem perigo dessas fezes se formarem um fecaloma, né? Que a gente chama de fecaloma, que é uma fezes tão seca que ela petrifica. Ela fica duro pétreo. E aí tem que ser retirado literalmente com cirurgia. Então, quanto mais tempo fica, mais seca fica e mais difícil fica de liberar, né? Por isso que essas pessoas que têm prisão de ventre aí, elas fazem a defecação muito seca, né? Inclusive chega a machucar. O ideal, a textura ideal seria pastosa. E aí, basicamente, a gente já falou todo o percurso, né, da comida ser digerida e expelida. Agora vamos voltar, que a gente estava falando de duodeno. Então, pessoal, essa segunda porção do duodeno aqui, que é a porção descendente, é onde vai ter a desembocadura da ampoxa de Vater. Essa ampoxa de Vater aqui justamente vai ser o local de liberação aqui do suco pancreático e da bilis. Ou seja, vai ser o local de desembocadura do conduto pancreático e do colédoco. No caso, o colédoco é ele que vai liberar a bilis. E vai existir um esfíncter aqui, que é o chamado esfíncter de Oddi. Esse esfíncter, ele vai justamente controlar o fluxo de matéria aí, né? Ele vai, como todo esfíncter, ele vai controlar a saída do nosso suco pancreático e da bilis. Beleza? Porque se existe uma liberação desnecessária ou uma liberação assincrônica, né, fora do seu tempo, do suco pancreático e da bilis, se eles forem liberados puros aqui, existe o perigo de acontecer uma autólise, né? Uma digestão do nosso corpo, o nosso corpo digerir ele mesmo, se não houver comida aqui para digerir. Inclusive, em patologias como pancreatites,
existe um taponamento aqui, um entupimento, né, do esfíncter de Oddi ou da ampoxa de Vater pelo que seja, né? Pode ser uma paralisia, uma hipertensão, não, enfim, né, um espasmo do esfíncter de Oddi ou a presença de um tumor, alguma coisa aí que tape. Existe a possibilidade de, na hora da liberação do suco pancreático, ele fique preso aqui dentro do pâncreas e ele comece a digerir o próprio pâncreas, gerando assim uma pancreatite, que no caso, uma pancreatite, gente, ela é potencialmente mortal e é muito mortal, inclusive. Porque existe a pancreatite que ela é edematosa, que seria logo no começo da inflamação, só que existe a pancreatite necrohemorrágica, que é quando a própria enzima de digestão do pâncreas, ela começa a digerir o próprio pâncreas e causar necrose e hemorragia interna no paciente. Inclusive, o Donati já passou por uma dessa, tá? O Donati ele já passou por uma pancreatite necrohemorrágica, na qual o pâncreas dele começou a digerir o próprio tecido, começou a acontecer uma autólise aí, e ele teve que passar por uma cirurgia de emergência e quase morreu. É muito raro sair vivo de uma pancreatite necrohemorrágica. E hoje em dia ele tá vivão aí, feliz, saudável, tomando a coquinha zero dele. Mas é muita sorte. Aí tem que tirar, né? Tem que tirar o pâncreas. E aí, no caso, para substituir a função, ou você tira o pâncreas inteiro ou só tira a parte que tá necrosada. E aí, para substituir a função do pâncreas, dá para você tomar insulina, que seria a função endócrina do pâncreas, e a função exócrina dele dá para tomar suco pancreático exógeno, mas não é suco pancreático, são só as enzimas de digestão. Toma uma capsulinha de enzima de digestão e ela vai estourar aqui no duodeno e vai fazer digestão normal. E beleza. Segunda porção do duodeno é essa aqui, a desembocadura da ampoxa de Vater. A terceira porção do duodeno também vai ter um negócio específico dela. A terceira porção do duodeno, a gente vai estar presente aqui o compasso aorto-mesentérico. Esse compasso aorto-mesentérico é como se fosse um compasso mesmo, aquela ferramenta de geometria que a gente usava no ensino médio. É um nome que se refere a isso aqui mesmo, compasso, porque tem duas perninhas e ele abre e fecha e vocês já vão saber por quê. O compasso aorto-mesentérico, ele vai estar formado. A gente tem a artéria mesentérica superior, a gente tinha a aorta abdominal, né, com o surgimento da artéria mesentérica superior logo abaixo do tronco celíaco. Essa artéria mesentérica superior, ela é conduzida pelo mesocólon transverso para adentrar no espaço do peritoneu, intraperitoneal. Só que essa artéria, ao ser conduzida, ela passa por diante da veia renal esquerda e do próprio duodeno, na terceira porção do duodeno, mais ou menos na transição da terceira com a quarta porção do duodeno, mas ainda assim na terceira porção do duodeno. E aí, o que acontece? Você tem aqui a aorta abdominal passando por trás e a origem da mesentérica superior aqui. A gente tem a veia renal que passa aqui e o próprio duodeno, a terceira porção do duodeno que passa aqui. Pode acontecer de existir, formando aqui um compasso aortomesentérico, beleza? Um compasso com duas perninhas. Pode existir a possibilidade da artéria pressionar o lúmen, tanto da artéria da veia renal esquerda, quanto do lúmen do duodeno. Dessa forma aqui, ó. Pressionando o lúmen no caso, se a gente pressiona o lúmen do duodeno, a gente gera aí uma obstrução mecânica do tubo digestivo. Beleza? A gente gera aí uma obstrução mecânica do tubo digestivo que vai impedir, obviamente, a passagem da comida e a passagem do quilo, né? Vai impedir a passagem do quilo da terceira porção para a quarta porção do duodeno e aí vai gerar essa obstrução mecânica. E essa obstrução, como toda obstrução mecânica, né? A gente tem um ponto de obstrução aqui. E o corpo ele vai tentar fazer mais força ainda para tentar compensar essa obstrução. Se o corpo não consegue vencer essa obstrução com força mecânica, a matéria que está aqui, no caso o quilo, ela começa a voltar para trás, a fazer refluxo. E aí a pessoa tem vômito, 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 e aí dependendo do ponto da obstrução mecânica, no caso, a pessoa
por exemplo, se tem se a gente tem, por exemplo, uma obstrução por uma hipertensão pilórica. A gente tem aí o píloro que não consegue relaxar, permitindo a passagem do quimo para o duodeno. Se a gente tem uma obstrução a nível da válvula pilórica, essa comida ela vai voltar e a pessoa vai vomitar o quimo. Ou seja, a pessoa vai vomitar a comida com conteúdo gástrico. Se a obstrução mecânica é a nível aqui, por exemplo, do compasso aortomesentérico, essa obstrução vai causar um refluxo de quilo. Ou seja, primeiro o refluxo vai vir gástrico e depois o refluxo vai vir quilo. Vai vir o refluxo, a gente chama refluxo bílico, refluxo biliar. Que aí, no caso, o refluxo biliar já é mais grave, porque o refluxo biliar ele já não é um refluxo natural, ele quase sempre é patológico. E, no caso, esse aqui vai ser patológico resultante de uma obstrução a nível do duodeno. Agora, esse não é o pior tipo de obstrução possível. O pior tipo de obstrução possível é na válvula... A gente tem na válvula iliocecal e também obstruções do intestino grosso. Quando existe uma obstrução mecânica da válvula iliocecal, lembrando que o que chega na válvula iliocecal já é fezes líquida, a fezes já está formada aqui, já está líquida. Se existe uma hipertensão, uma hipertonia do esfíncter iliocecal, essas fezes líquidas elas vão ter que voltar para algum lado. Então volta, até a pessoa começar a vomitar literalmente fezes líquidas. O mesmo acontece com uma obstrução mecânica de intestino grosso. Dependendo do nível da obstrução mecânica no intestino grosso, tumores podem causar isso, por exemplo, tumores de reto, tumor de cólon no geral. Essas obstruções mecânicas, essa matéria ela vai ter que voltar. Ela vai voltando todo o tubo digestivo até a pessoa começar a vomitar fezes. Então é um negócio bem ruim assim. Então, aqui, ó. Uma relação anatômica aí não tão agradável de se saber, né? Mas eventualmente vocês iam estudar isso, pessoal. Então já adiantei para vocês o trauma. Vamos lá. E aí o que acontece? Aí a gente tem o compasso ortomesentérico aí, né, que vai estar na terceira porção do duodeno, mais ou menos na transição da terceira com a quarta porção. E aí esse compasso ortomesentérico ele pode fechar, né, por causa pode ser idiopático, pode ter alguma outra causa que vocês não precisam saber a causa, mas vocês têm que saber que existe a possibilidade de ter esse fechamento do compasso ortomesentérico e causar uma obstrução intestinal mecânica aí, impedindo o fluxo da comida da terceira para a quarta porção do duodeno e para o resto do intestino, né, obviamente também. E se também a gente prende aqui a veia renal esquerda, se a gente prende a veia renal esquerda, a gente vai gerar uma alta resistência no retorno venoso renal. Se a gente gera essa alta resistência no retorno venoso renal, a gente vai gerar varizes renais. Essas varizes renais, que seriam o sobrecarregamento do sistema de retorno venoso renal, essas varizes renais podem gerar hemorragias internas. Lembrando aí que da aula passada, a gente vê que varizes elas são diferentes de varizes, por exemplo, varizes nas pernas, que elas são majoritariamente estéticas, varizes superficiais, né? É muito diferente de varizes internas, varizes orgânicas, varizes viscerais, que essas sim podem ser mortais e a gente tem que cuidar aí. Então, um dos exames, por exemplo, para se diagnosticar uma compressão por compasso aortomesentérico é a junção desses dois fatores, que basicamente seria uma oclusão, né, uma obstrução mecânica do intestino a nível do duodeno, mais varizes renais aí. Uma dificuldade de retorno venoso renal que a gente pode fazer esse diagnóstico fazendo um ecodoppler. Uma ecografia com distinção de vasos sanguíneos. Eu não sei se vocês já viram o ecodoppler, mas é bem bonitinho. Ecodoppler é uma ecografia que dá para ver coloridinho os vasos sanguíneos. Inclusive, eu já fiz um exame de ecodoppler meu. Aorta. Não tem aqui para mostrar para vocês. Se eu tivesse, eu mostrava. Aqui, a gente vê os vasos sanguíneos coloridinhos. Aqui, ó, dá para ver bonitinho.
ecodoppler vascular, a gente vê colorido em vermelho o que é artéria e em azul o que é veia. De maneira grossa, né? A gente vê colorido de vermelho o fluxo sanguíneo que está se distanciando do coração. E a gente vê colorido de azul um fluxo sanguíneo que está se aproximando do coração. Quando existem varizes, por exemplo, as varizes, que é uma insuficiência do sistema venoso, a gente vai ver no ecodoppler as veias coloridas de vermelho, porque uma das características das varizes é o refluxo venoso. Então, quando a gente tem refluxo na veia, a gente vê a maior parte da veia colorida em azul e parte dela colorida em vermelho. Isso é diagnóstico de varizes profundas, né? Varizes viscerais. É bem interessante. Aí é isso, pessoal. Compasso ortomesentérico. Deixa eu ver que horas são. Aí. Tá dando quase uma horinha, daí daqui a pouco a gente faz uma pausa. Deixa eu ver, a gente ainda tem pâncreas para ver e depois fígado. A gente vê pâncreas e dá uma pausa e volta em fígado. Questão de pâncreas, pessoal. Assim, pâncreas ele vai ser um dos órgãos da digestão, né? Existe aí a discussão se o pâncreas é um órgão intraperitoneal ou extraperitoneal, porque ele, por completo, ele é fixado por faces de coalescência. Mas o pâncreas, ele vai ser um dos órgãos da digestão, ele vai ser um órgão que ele vai ser também ele vai ser um órgão endócrino, né? Ou seja, ele vai ser uma glândula de produção endócrina e exócrina também. A produção endócrina do pâncreas, ele vai produzir alguns hormônios que, por exemplo, ele vai gerar a insulina e o glucagon. No caso, a insulina, esses dois hormônios aí, eles vão estar relacionados, eles vão estar conectados com a regulação do nosso sistema de glicose no sangue, né? Com a regulação dos níveis de glicose no sangue, sendo a insulina, ela vai diminuir os níveis de glicose no sangue, tirando essa glicose do sangue e levando as células, para que as células possam utilizar o açúcar no sangue, né? A energia que está no sangue aí. E o glucagon, ele vai aumentar o nível de glicose no sangue, tirando das células e jogando na corrente sanguínea. No caso, ele não vai tirar de todas as células, ele vai tirar basicamente do fígado. Beleza? Então, a liberação de glicose no sangue é feita pelo fígado aí, né? Porque lembrando que o fígado, ele vai armazenar a glicose em formato de glicogênio. Esse glicogênio são várias glicoses montadas, como se fosse uma glicosona grande, vocês vão ver isso em química. Mas, enfim, o glicogênio, ele é uma molécula gigantesca formada de várias moleculinhas de glicose. E aí, quando é liberado o glucagon aqui, o fígado capta esse glucagon e começa a quebrar as moleculinhas de glicose presentes no glicogênio e liberar na corrente sanguínea, aumentando o nível de glicose na corrente sanguínea. Essa é a função endócrina do pâncreas. Função exócrina do pâncreas é a produção de suco pancreático, que no caso, o suco pancreático, ele vai ter aquelas enzimas que eu já falei anteriormente, ele vai ter enzimas proteasas, nucleasas, vai ter enzimas lipasas e enzimas também de digestão de carboidratos. Beleza? E aí, todas essas enzimas vão finalizar aí o processo de digestão química do quimo, né? Transformando o quimo em quilo. E, basicamente, essas são as funções do pâncreas. Anatomicamente, o pâncreas ele vai ter algumas porções. A gente vai ter a cabeça pancreática, que no caso, a cabeça pancreática, ela vai estar envolvida pelo duodeno, beleza? Inclusive, a gente fala de processo de complexo duodeno-pâncreas, porque na embriogênese do pâncreas, a gente tem aqui um tubo digestivo primordial, né? Primitivo. A gente tem aqui a embriogênese, por exemplo, do fígado. A gente tem um figadinho aqui desenvolvendo ainda. A gente tem uma vesiculinha ainda desenvolvendo na nossa fase fetal. E no surgimento embriológico do pâncreas, a gente tem duas porções do pâncreas que se originam de maneira separada. A gente vai ter a porção que se origina associada ao duodeno e a porção que se origina associada ao colédoco. E aí, no movimento de rotação na embriogênese do tubo digestivo, essas duas porções elas vão se juntar e formar aí o pâncreas completamente formado, né? Que a gente tem na fase adulta não, né, depois de nascer.
E basicamente esse é o complexo duodeno-pâncreas, porque embriologicamente falando, o duodeno e o pâncreas eles têm a mesma origem embriológica. Então a gente fala de complexo duodeno-pâncreas. Inclusive o pâncreas e o duodeno eles vão ter as mesmas artérias aí para irrigação deles, tanto do duodeno quanto da cabeça do pâncreas, e também vai ter os mesmos processos de fixação. Ou seja, vão ter as mesmas vão ter os mesmos replegues peritoneais que vão ser utilizados aí para fixação do complexo duodeno-pâncreas, que seria da cabeça do pâncreas e do duodeno. Que isso a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. A gente vai ter a cabeça do pâncreas aqui, que o duodeno basicamente dá a volta na cabeça do pâncreas. E aí a gente vai ter pescoço do pâncreas, corpo e cola pancreática. Existe literatura que vocês só vão achar cabeça, corpo e cola do pâncreas. Tem literatura que vocês só vão achar cabeça e cola do pâncreas, mas o mais completinho seria a cabeça, o pescoço, o corpo e a colinha, sendo a colinha a porção mais distal aqui, né? A porção que basicamente encosta no baço. Aí é basicamente isso, pessoal. A irrigação do pâncreas, ela vai estar dada pelas artérias duodeno-pancreáticas. A gente tem artérias duodeno-pancreáticas que elas vão se originar. A gente tem aí artérias duodeno-pancreáticas superiores e duodeno-pancreáticas inferiores. As artérias duodeno-pancreáticas superiores, elas vão se originar das artérias gastroduodenais. E as artérias duodeno-pancreáticas inferiores são ramas da mesentérica superior, sendo a única participação da mesentérica superior na irrigação supramesocólica. Beleza? Isso é muito importante, eu vou retomar esse conceito com vocês quando a gente for ver irrigação supramesocólica de novo. Mas isso é muito importante, porque a irrigação supramesocólica, ela vai ser dada, que é a irrigação, basicamente, do compartimento do cólon transverso para cima. É basicamente a divisão dos órgãos da digestão, pessoal, intraperitoneal. O cólon transverso, deixa eu desenhar para vocês, fica melhor. Aqui, o cólon transverso ele vai dividir basicamente os órgãos intraperitoneais em duas metades. A metade superior, né, acima dele e um abaixo dele. O compartimento que está acima do cólon transverso é chamado supramesocólico. O compartimento que está abaixo do cólon transverso se chama inframesocólico. A irrigação supramesocólica, ou seja, dos órgãos que estão presentes acima do cólon transverso, ela vai estar dada majoritariamente pelo tronco celíaco. O tronco celíaco ele irriga tudo isso aqui quase sozinho. Só que a mesentérica superior, ela também participa da irrigação supramesocólica, porque ela vai originar só duas raminhas, que vão ser as artérias duodeno-pancreáticas inferiores, anterior e posterior. Então, isso é importante. É a única participação da artéria mesentérica superior na irrigação do compartimento supramesocólico. A gente vai ter, retomando aí, artérias duodeno-pancreáticas, a gente vai ter superiores e inferiores, anterior e posterior. Ou seja, a gente tem a artéria duodeno-pancreática superior, anterior e posterior, que vão irrigar junto com as artérias duodeno-pancreáticas inferiores, anterior e posterior também. Isso é para a irrigação da cabeça do pâncreas e do duodeno. Agora, para a irrigação do corpo e da cola do pâncreas, a gente vai ter várias artérias pancreáticas que vão ser raminhas da própria artéria esplênica. Por quê? No seu percurso, a artéria esplênica ela vai se originar do tronco celíaco e ela vai percorrer basicamente a parte da cola do pâncreas aqui. E como por uma questão de proximidade, a artéria esplênica ela já vai, durante todo o seu percurso, originando várias artériazinhas pancreáticas ao longo de todo o corpo e colo do pâncreas para a irrigação do corpo e colo do pâncreas. Então, essa vai ser basicamente a irrigação do pâncreas. E aí a gente vai retomar isso de novo quando for ver a irrigação supramesocólica. E basicamente é isso que a gente tem de pâncreas, pessoal. E a fixação do pâncreas? A fixação do pâncreas ela vai estar dada por faces de coalescência. As faces de coalescência, como a gente já deu na última aula, elas vão ser basicamente uma fusão do peritoneu parietal com visceral, sendo o peritoneu parietal que vai envolver esses órgãos. Não é o peritoneu visceral, assim como os órgãos intraperitoneais, vai ser o peritoneu parietal. Sendo assim discutível se esses órgãos fixados por face de coalescência são intra ou extraperitoneais. O Donati considera intra. E quais são as fáscias de coalescência que vão fixar o pâncreas? A gente vai ter a fáscia de Treitz,
No caso, a gente vai ter a fáscia de, no caso, a fáscia de Touch 1, fáscia de Touch 1, que vai ser a retropancreática, que ela vai fixar a parte posterior da cola e do corpo do pâncreas. E depois a gente vai ter a fáscia pré-duodeno-pancreática e retroduodeno-pancreática. Sendo a fáscia retroduodeno-pancreática uma fáscia especial, porque é ela que vai gerar o ângulo de Treitz aí. Beleza? Junto com o músculo, tem um musculinho aí também que vai ajudar na fixação desse ângulo, mas a fáscia retroduodeno-pancreática também faz essa função. Beleza? Que aí vai demarcar o ângulo de Treitz, que é muito importante porque o ângulo de Treitz, ele é o limite entre o duodeno e o jejuno, ou seja, o ângulo de Treitz ele vai demarcar o fim do duodeno e o começo do jejuno. Então, basicamente, esse vai ser o meio de fixação do pâncreas. Fáscia de coalescência, beleza? De Touch 1 e a pré-duodeno-pancreática e a retroduodeno-pancreática. Então, vimos pâncreas. A gente já viu pâncreas, então a gente vai dar uma pausinha agora de uns 10 minutos e depois a gente volta com o fígado. Beleza?